Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor fica firme nos nossos corações em todo momento e meditamos no nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, conceda a bênção e a vitória em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, enquanto estamos neste mundo, meu Deus, temos muitas batalhas, lutas, impedimentos, levantes, Senhor, mas Tu és o Deus que nos concede a vitória. Tu és o Deus que nos enche da Tua presença, meu Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha mover, Senhor, a favor de cada irmão, de cada filho, de cada ouvinte neste momento, meu Pai, tirando todo este impedimento, meu Deus. Tudo isso, Pai, que está impedido, Senhor, pelas ações humanas e todo impedimento maligno, meu Pai, seja tirado em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa criar um caminho, criar condições, Pai. Mover, Senhor, tudo isso, meu Deus, no qual o inimigo tem segurado, impedido, endurecido, meu Deus. Que o Senhor crie, Pai amado, neste momento, meu Pai, a solução para que este irmão, este ouvinte possa, meu Pai, Senhor, receber a sua bênção em nome de Jesus, porque Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso advogado, Tu és o Deus, Pai amado, que traz, Senhor, todas as coisas existentes, ainda quando não existe, meu Deus, que pela Tua palavra, pelo Teu poder neste dia, Pai amado, haja condições, Senhor, meu Deus, aquilo que está impedido, Pai, que o Senhor venha, Pai, revogar agora a favor dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, a bênção, meu Deus, tirar todo este impedimento, que o Senhor possa tocar naqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa tocar no coração, meu Deus, de cada homem que está, Pai amado, neste momento passando pelas tribulações, em nome de Jesus, fortalecendo os fracos. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Precisamos estar no propósito com Deus, um propósito. Meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo para construir. Precisamos construir. Estamos construindo o caminho na nossa vida, um caminho santo, um caminho que faz nós termos boas obras em todo momento. Precisamos ter boas obras. Aleluia. Não é o fato de nós não termos condições alguma e vai deixar nós de fazermos boas obras, meus irmãos. As boas obras podem ser feitas sem condições financeiras. As boas obras, meus irmãos, porque se nós temos dentro de nós o reino de Deus, nós temos o poder de Deus em nós. E quando nós temos o poder de Deus em nós, e quando nós oramos ao Senhor, Ele move, meus irmãos, Ele move a favor das almas, das vidas, e nós precisamos estar orando, aleluia, orando, porque quando você ora, quando você realmente tem o temor, nós nos revestimos desta unção espiritual. Glória a Deus. Eu sempre volto, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Amém? Nós temos a unção espiritual. Então nós temos que construir alguma coisa. Não tem desculpa para o cristão, meus irmãos, não tem desculpa para o cristão. Mas pastor, eu sou menor da minha casa, eu sou mais fraco, eu sou mais pobre ali do corpo da igreja, eu sou menor. Não, meus irmãos, aleluia. Deus não faz acepção de pessoa. Deus derrama da unção espiritual sobre a vida de cada um de nós. Nós precisamos estar batalhando em todo momento pela fé, construindo em nossos caminhos. Não podemos ficar parados, meus irmãos. O que eu vejo é um povo parado. O povo de Deus não pode ficar parado. O povo de Deus foi chamado para ser ativo, meus irmãos. Amém? Precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo diz ainda, aquele que não trabalha não coma. Precisamos trabalhar, não fomos chamados, foi chamado para ser cristão, para viver no descanso, para viver na redoma. Meus irmãos, não, o cristão tem que estar na obra de Deus. Amém? Nós precisamos estar edificando em tudo. Primeiro que edifiquemos a nossa vida espiritualmente.
precisamos estar edificando. Temos as afrontas, meus irmãos, mas não podemos parar diante das afrontas do Senhor. O Salmo 34, glória a Deus, ele diz: os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Amém? Glória a Deus. Está tudo aqui, meus irmãos. Isso aqui é promessa. Isso aqui está ligado no mundo espiritual, glória a Deus, há uma ordem de Deus no mundo espiritual, ao nosso favor, nós precisamos crer, porque tudo que Deus, aleluia, Ele já determinou no mundo espiritual, meus irmãos, nós temos esta bênção, amém? Nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e tudo que está dentro das Escrituras, meus irmãos, ela realmente é uma herança para as nossas vidas. Nós temos essa herança, meus irmãos, de Deus, então nós precisamos acreditar que nós precisamos construir. Mas há uma situação: vinde-me, meninos, e eu ensinarei o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor de Deus nos leva a buscarmos vitória, meu irmão. Glória a Deus. Nós não podemos viver mais atemorizados. Passamos em tempos difíceis, meus irmãos. Nós passamos porque ficamos inseguros. O maior problema do ser humano é a sua insegurança com o futuro. A sua insegurança com o futuro, meus irmãos. Amanhã eu não vou ter nada, amanhã eu vou morrer, amanhã vai acabar tudo, amanhã eu vou perder tudo, amanhã o que eu faço com amanhã? Então sempre falamos, basta o mal de cada dia. Meus irmãos, nós precisamos realmente entender. Eu vou pegar umas passagens para a gente poder ter discernimento dentro do que Deus quer com a gente. Amém? Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos salvos na esperança, meus irmãos. Na esperança nós somos salvos. Amém? Mas na esperança que se vê já não é esperança. Romanos 8, 24. Pois é pela esperança que nós somos salvos, meu irmão. Porque se nós estamos vendo as coisas, já não é esperança. Se nós somos salvos pela esperança, aleluia, nós precisamos ter motivo, meus irmãos, de alegria, de esperar, amém? Temos que ter gozo, alegria. Alegria, ela nos traz uma certeza, meus irmãos. Você pode ver quando uma pessoa está alegre, ela está feliz, é porque realmente algo está confortando ela neste sentido. Imagina uma pessoa que ela está realmente cheia de dívidas, cheias de problemas, meus irmãos, tudo realmente ali oprimindo, angustiando ela, e ela não tem de onde tirar, mas de repente ela vem ali e alguém lhe supre e fala, olha, eu vou te dar todo o dinheiro, aí ela recebe todo o dinheiro. Então ela fica feliz, porque ela sabe que ela tem o dinheiro para pagar todas as coisas, então aquilo tranquilizou ela. Meus irmãos, mas agora o Senhor nos leva ao sobrenatural, amém? Ele nos leva ao sobrenatural. Nós temos todas essas situações na nossa vida que nos preocupam, meu irmão, esse sufoco que nos sufocam, quantas coisas estão sufocando a sua vida, mas no momento você não está vendo saída, meus irmãos, mas pela esperança, você crê, meu irmão, que Deus vai te livrar de toda essa situação. Então você fica alegre. Então você tem que se alegrar na esperança, meus irmãos. Você tem que ter alegria na esperança. Meus irmãos, porque a alegria na esperança é uma fé realmente firme. É o firme fundamento da fé. Eu estou firme. Por que eu estou alegre?
Mas você está cheio de problema, você está cheio de situação difícil, meu irmão, a sua vida está aí por um fio. Não tem problema, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor que vai me tirar desse charco, desta opressão e vai me levar para um lugar espaçoso. Ao Salmo 34 que nós lemos aqui. Glória a Deus. Amém? Os filhos dos leões sofrem, passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem vos faltará. Meu irmão, isso é fé, andar por fé. Nós temos que ter alegria. No mundo tereis aflições. E as aflições, meus irmãos, quando nós passamos pelas aflições, elas realmente fortalecem a nossa esperança, elas fortalecem a nossa perseverança, porque uma coisa que nós precisamos aprender a viver é perseverar no meio da tribulação. Nós temos que perseverar no meio da tribulação. Meus irmãos, nós temos uma carreira, meus irmãos, e as situações, elas vêm tentar nos tirar da carreira, nos tirar do objetivo. Nós não podemos perder o objetivo de Deus, meus irmãos. Não é esse vento que está soprando que vai terminar com a gente, não. Nem o vento vai terminar conosco, Pai, porque o Senhor vai fazer a gente passar por todas as situações. Ainda que as tempestades, ainda que todo vento esteja contrário, meus irmãos, continue andando. Ainda que o seu cabelo seja despenteado, ainda que nós passamos por vento, podemos estar tudo meio desengonçado, mas o Senhor é aquele realmente que fala: filho, você passou comigo, glória a Deus, ainda estamos passando por este vento, não temas, não temos ventos, meus irmãos, não temos situações, creia no Senhor somente, aleluia. Isso nos leva ao livro de Neemias, quando ele começou a reconstruir ali os muros de Jerusalém com o povo, meus irmãos, ele estava passando por dificuldades, por luta, ele estava no meio de um povo realmente que estava miseravelmente pobre, meus irmãos, um povo que tinha vindo do exílio, meus irmãos, um povo realmente que era tempo de reconstruir, e estava totalmente ali destruída, ali Jerusalém, e nós vemos que aqueles homens estavam dispostos e disponíveis, meus irmãos, a fazerem aquela obra, a construção, meu irmão. Então eles estavam na obra, mas se você depois tiver tempo, nós não vamos entrar aqui na mensagem inteira para não tomar muito tempo, lá no Neemias 6, nós vemos que ouvindo Sambalate e Tobias, amém? E o resto dos inimigos, que eu tinha edificado os muros, que já não havia nenhuma brecha, meus irmãos. Então nós vemos aí que Neemias estava edificando ali, mas o inimigo já viu, meus irmãos, que eles estavam edificando e não tinha nenhuma brecha. E nós vemos que o inimigo convida ali Neemias, amém? Enviei-lhe um mensageiro a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Amém? E cessaria esta obra, enquanto deixaste e fosse ter convosco. Nós vemos que Sambalate mandou eles chamar Neemias, aleluia. Mas Neemias realmente sabia que Sambalate era inimigo das obras de Deus. Ele não deu ouvido exatamente a Neemias. Qual era o propósito de Sambalate? Tentar fazer Neemias parar exatamente a obra de Deus. Mas Neemias, ele disse que não pararia, porque ele estava fazendo uma grande obra. Não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e for ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo, com uma carta aberta nas suas mãos, no qual estava escrito: entre os gentios se ouviu engasmus isto, e os judeus intentas rebelar-vos, então edificai os muros, e tu farás reis deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá, de modo que o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucede,
mas tudo o teu coração inventas, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará coisa alguma. O Deus fortalece as minhas mãos. Amém? Nós vemos que, meus irmãos, Sambalate queria realmente fazer Neemias para aquela obra, e até intentou contra a sua vida, inventando que ele queria se intitular rei, e colocou profetas profetizando sobre a obra que ele ia ser rei sobre Judá, para colocar ali de oposição contra o rei. Nós vemos, meus irmãos, que Satanás, ele não para, o inimigo não para, aleluia. Nós vemos que Sambalate estava ali como uma oposição para atemorizar. Neemias diz que eles estavam ali para atemorizar, mas Deus estava com eles, e eles não largaria aquela obra por coisa alguma. Glória a Deus. Então, é isso que acontece na nossa vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos aí edificando a nossa vida espiritual, ou estamos na obra de Deus, e vem situação das nossas vidas, meus irmãos, querendo se fazer até de amigo. Nós vemos que Sambalate, de princípio, se mostrou ser até amigo, meu irmão, se mostrou interesse na obra ali de Neemias. Mas o inimigo, meu irmão, ele trabalha desse jeito. O inimigo, ele se faz de amigo. O inimigo, meus irmãos, até tem interesse, meus irmãos, mas o interesse do inimigo é exatamente tentar desvincular a gente do nosso objetivo para nos atemorizar, para exatamente nos enfraquecer, para nos desvirtuar. Quantas pessoas começam bem na presença de Deus, firmando seus caminhos no Senhor, mas parece que os Sambalate da vida vêm para tirar as pessoas, meus irmãos, com as suas tentações, com as suas provocações, ou ainda favorecendo em algumas situações para nós largarmos o caminho do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas estão aí passando por situações difíceis, edificando a sua vida espiritual. Nós vemos que Neemias ali, estava ali realmente edificando aquele muro, um trabalho escaldante, um trabalho difícil, mas era o objetivo de Deus reconstruir exatamente aquela cidade, aquelas muralhas, para que o povo fosse edificado. Nós vamos mais para frente ver que eles realmente trazem um povo totalmente mendigando, um povo totalmente destituído da glória de Deus, um povo realmente que andava misturado com todos os estrangeiros, um povo que ficou fora dos caminhos do Senhor por muitos anos, e era tempo de restabelecer sobre a vida deles a unção de Deus. Nós vemos que mais para frente Esdra, ele passa ali com os seus homens levitas a ensinarem todos os caminhos do Senhor aos homens de novo. Nós vemos que Deus, meus irmãos, ele nos resgata das trevas para o reino do seu amor. Nós vemos que aquela obra, e aqueles homens estavam todos em trevas, aqueles homens que estavam debaixo daquela opressão, na miséria, mas era tempo de Deus restabelecer sobre a vida deles, aleluia, uma nova unção, aleluia. Era tempo de passar a pregação exatamente da lei ao povo, para que eles se santificassem, e Deus começava aquela obra pela edificação da cidade de Jerusalém. Das muralhas estavam tudo em ruína, e eu digo, Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida para que a nossa casa seja edificada. Glória a Deus. Quantas situações da nossa vida estão destruídas, meus irmãos, estão destruídas na nossa vida, glória a Deus, e Deus começa a edificar a vida espiritual primeiro. O nosso altar está derrubado. Meus irmãos, quanto o altar está derrubado na vida das pessoas, as pessoas realmente abandonaram a Deus, as pessoas deixaram a Deus, deixaram de caminhar com o Senhor, deixaram de andar na presença de Deus, meus irmãos, deixaram a verdade de Deus e se deixaram levar pela influência do mundo, meus irmãos, a influência do mundo. Nós vemos que Neemias estava edificando exatamente os muros para trazer o povo de volta, Sambalate estava tentando exatamente tirar ele dessa direção, meus irmãos,
Mas Neemias ficou firme, Neemias ficou forte, aleluia, porque Deus tinha um objetivo na vida de Neemias, e Neemias tinha um propósito, fazer a vontade de Deus, e nós precisamos fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Eu digo, é tempo de edificação, é tempo de edificação. Meus irmãos, a tua vida pode estar em ruína neste momento, mas Deus, Ele vai edificar a sua vida, aleluia, creia somente, Deus vai edificar a sua vida, e nós precisamos, meus irmãos, aleluia, com muito sacrifício, edificar exatamente o altar de Deus na nossa vida. Meus irmãos, edificar o altar, muitas vezes nós precisamos tirar as ruínas que estão dentro de nós, as coisas que nos arruinam, meu irmão, as coisas que nos arruinam, meu irmão, é uma tristeza profunda, é as decepções que estão dentro de nós, precisam ser tiradas, meus irmãos. Essas decepções, nós vemos que Neemias estava ali, nós vemos que Sanbalat e Tobias tentaram exatamente levar a decepção, falar que as suas mãos são fracas, que eles não tinham força, que eles nunca iam conseguir edificar. Meus irmãos, Satanás, ele tenta de todo momento. Primeiro, ele tenta te trazer com um convite falso para os seus caminhos. Quando ele não consegue, meus irmãos, aí ele começa a te humilhar, aí ele começa a te desmerecer, meus irmãos, que você não vai conseguir. Cadê esse Jesus na tua vida aqui? Cadê a tua vida? Você vai para a igreja, nada está acontecendo, nada melhora. Você só fala desse Jesus, mas eu não vejo melhora na tua vida. Meus irmãos, mas a tua vida está sendo construída. O inimigo exatamente quer dizer que, olha, não adianta você ir para a igreja. O inimigo não adianta, não. Olha, você vai para a igreja, não está mudando nada, não está acontecendo nada na tua vida. Não está acontecendo. É isso que Satanás quer dizer. As tuas mãos fracas não vão conseguir terminar a obra. As tuas mãos fracas, com esses fracos judeus, não vão conseguir. Os judeus estão todos fracos. Esses crentes são todos fracos. Esses crentes aí, meus irmãos, são tudo fanáticos. Meus irmãos, são tudo fracos. E eu digo, Deus usa as coisas fracas para confundir as coisas sábias. E o tempo é tempo de edificação espiritual. É tempo de nós estarmos na presença de Deus, meus irmãos, sendo edificado, aleluia, é um tempo de edificação espiritual. Sabe por quê? A glória do Senhor vai encher a nossa vida, a glória do Senhor vai encher a glória da segunda casa. Você pode realmente ter andado um tempo com o Senhor, mas parece que as coisas desmoronaram, e o Senhor diz, é tempo de voltar aos caminhos do Senhor, aleluia, com força, com determinação, exatamente, porque no primeiro momento, você realmente levantou o altar, mas faltou você sacrificar mais alguma coisa. Você não sacrificou o teu melhor para Deus, o teu coração. Mas o Senhor diz, vem, filho meu, e me dá o teu coração. Eu quero o teu coração, aleluia. Nós precisamos dar o nosso coração. Dar o coração para o Senhor é dar o melhor da nossa força, é dar o melhor da nossa alma, é dar o melhor do nosso entendimento, amém? Sabe o que é isso? Amará o Senhor de toda a tua força. Amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quer dizer, os homens põem a força dele em tudo. Tudo. Para conquistar o mundo, qualquer coisa no mundo, as pessoas trabalham dia e noite, não dormem, meu Deus, ficam fadigadas, se desgastam para ter um ídolo, o ídolo das coisas mundanas, meus irmãos. Ela dá toda a força para adquirir bens corruptíveis, mas ela não dá a força do seu entendimento. As pessoas, para conquistar alguma coisa do mundo, estudam, meditam, analisam tudo, fazem consulta para todo lado, para tentar realmente adquirir bens terrenos. Meus irmãos, eu estou falando de uma coisa eterna, que dinheiro nenhum pode comprar e homem nenhum pode conquistar, mas Deus te deu. Ele te deu a coroa da vida, amém? E diz, prossiga para o alvo. Prossiga para o objetivo. Nós precisamos prosseguir para o alvo, prosseguir para o objetivo, meu irmão. Aleluia. Nós temos que construir exatamente como Neemias estava ali. Estava tudo realmente destruído em Jerusalém. Estava em ruína. Ele estava com o povo miseravelmente pobre, mas o que estava com ele era Deus. Nós podemos estar no povo miseravelmente pobre, meus irmãos. Nós podemos estar numa miséria, meus irmãos, mas somos ricos, porque temos o Senhor, temos o poder da glória de Deus. Conosco está o Senhor, meus irmãos, aleluia. Conosco está
a mão poderosa de Deus para nos livrar, aleluia, e tem o poder de Deus na nossa vida, porque quando nós oramos, meu irmão, Deus faz um milagre na vida das pessoas. Podemos não ter ouro nem prata, mas o que nós temos, nós oramos, o milagre cura, o milagre liberta, aleluia, glória a Deus. Então, por que vamos ficar tristes? Aleluia, porque é tremendo, não tem ouro nem prata, mas eu tenho coisa muito mais valiosa, e o apóstolo Pedro, ele fala, amém, que a nossa fé, que é muito mais valiosa que o ouro e que a prata. A fé, meu irmão, a fé, aleluia, que ouro nenhum pode comprar a fé, e ela é muito mais valiosa, meu irmão, glória a Deus, porque a fé cura, porque a fé liberta, meu irmão, porque a fé dá salvação para a eternidade. Este é o maior tesouro que o homem pode ter, a fé, meus irmãos, a fé, glória a Deus. Se nós vamos pegar os maiores homens que andaram com Deus, meus irmãos, amém, nós vamos ver que eram homens de fé, e eles não tinham ouro nem prata. Vamos pegar a vida de Elias, aleluia. Vamos pegar a vida de Eliseus, meu irmão, glória a Deus. Vamos pegar a vida de Paulo, vamos pegar a vida de Pedro, vamos pegar a vida de João, meus irmãos, dos discípulos de Jesus. Meus irmãos, é tremendo quando Deus move essa circunstância, porque Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de glória, Deus é um Deus de unção. Esta pérola, Jesus, ele fala de uma pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procura grandes pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Olha que tremendo. O reino de Deus, meus irmãos, é como uma pérola mais preciosa que um negociante procura. E quando ele acha, ele vende tudo para ficar com aquela pérola preciosa. O reino de Deus, Jesus está falando, o reino de Deus, como está lá em Mateus 13:46, eu digo, nós encontramos o reino de Deus. Nós encontramos, quer dizer, nós fomos encontrados. Não que eu procurava o reino de Deus, mas eu fui achado, como diz a palavra, por aqueles que não me procuravam. Eu não estava procurando Jesus. Mas Jesus fez eu encontrá-lo. E eu dou glória a Deus para isso. E quando ele fez eu achar ele, quando o Senhor fez eu achar ele, é ele que me levou a ele. Amém? Quando ele me levou a ele, foi tremendo. Amém? Porque eu preferi ficar com essa pérola preciosa desse reino que todas as demais coisas. Então o apóstolo Paulo, ele diz que ele teve por perda todas as coisas pela excelência do reino de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, por que vamos ficar tristes? Por que vamos ficar tristes, meus irmãos? Não podemos ficar tristes. Lá em Filipenses 3, o apóstolo Paulo, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto concederei por perda, por causa de Cristo Jesus. Amém? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo, meus irmãos. Não tem coisa mais valiosa que o reino de Deus. Então, nós precisamos das coisas materiais. Precisamos comer, precisamos viver, precisamos e não precisamos. Se Deus nos concede que tenhamos propriedades, amém. Se não tivermos também, glória a Deus. Aleluia. Se tivermos que morar de favor, glória a Deus. Se o Senhor nos concede alguém que nos sustente, glória a Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Se temos ou não temos, em tudo vamos dar glória a Deus. Mas não vamos viver atribulados por causa das coisas deste mundo. Não podemos viver tribulados por causa das coisas deste mundo, meus irmãos. Aleluia. Olha, eu digo, se você está com a tua vida no altar, Deus, ele vai concedendo a vitória e a bênção. Amém? Não que seja errado ter bens, ter negócio, não é, mas nós precisamos entender que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta desgosto. Quando nós buscamos tudo na orientação de Deus, na direção de Deus, e Deus vai nos acrescentando as coisas, meus irmãos, e nós temos paz, glória a Deus. Agora, quando as coisas do mundo, elas trazem aflições, meus irmãos, por causa das conquistas, aí, meus irmãos, ela passa a ser maligna. Então, nós não podemos, meus irmãos, viver angustiado por adquirir
coisas do mundo, meus irmãos, e deixamos o reino de lado. É isso que está acontecendo com os homens. Deixam o reino de Deus e colocam toda a sua força no mundo. Eles colocam toda a sua força para conquistar as coisas do mundo e estão vazios do reino de Deus. Estão trocando a pedra preciosa que é Jesus pelas pedras preciosas das coisas terrenas. É o que a maioria faz. E tenta tirar uma pedra preciosa do mundo dos seus corações, meus irmãos. Há uma revolta, meus irmãos, porque os seus corações estão no mundo. O coração dos homens estão nas coisas materiais e por isso que eles se entristecem tanto, meus irmãos, porque essa tristeza vem por causa das perdas, ou pelas faltas de conquista. Meus irmãos, quando eles não conseguem conquistar, eles ficam desanimados. Quando eles pedem alguma coisa, eles ficam desanimados. Mas Paulo já estava falando, para mim, o que era lucro, isso considero como perca por causa de Cristo. Será que os homens estão conseguindo viver esse evangelho? Será que as pessoas estão conseguindo neutralizar? Não consegue. Porque para você chegar nesse ponto, você tem que fazer igual Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Só a palavra de Deus habitando dentro de nós, meus irmãos, para trocar os valores. Só a palavra de Deus habitando dentro de nós para neutralizar todos os nossos sentidos e tirar a ideologia do mundo, mas colocar exatamente a ciência do reino de Deus dentro dos nossos corações. Só a palavra de Deus, amém? Eu sei que muitos hoje estão passando por situações difíceis. Pastor, eu estou precisando resolver o meu problema, eu estou precisando de dinheiro hoje, pastor, olha, eu tenho conta para pagar, pastor, olha, a minha situação está difícil, está uma luta, e o pastor fala para mim ainda, realmente, não dá valor para essas questões, eu não sei, não vou aguentar. Meus irmãos, ninguém quer ouvir uma mensagem no dia que parece que nós queremos ouvir o que o nosso coração quer. Meu coração hoje precisa de um remédio. Meu remédio é dinheiro. O meu remédio é pagar as contas. O meu remédio, pastor, é resolver o problema do meu casamento. Ou, pastor, o meu problema é resolver o problema do meu filho que está nas drogas. Pastor, o seu problema pode ser diverso, meu irmão. Mas a Bíblia diz, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque muitas vezes estamos alimentando de forma errada as situações da nossa vida. Meus irmãos, talvez você quer mais dinheiro para ficar mais angustiado, mais perturbado. Talvez você quer resolver o problema do seu filho, meus irmãos, no qual você não orientou ele no caminho que devia andar, meus irmãos, e agora você está tentando resolver, talvez, tampar o sol com a peneira. Não, nós precisamos construir a nossa vida espiritual, meu irmão. Precisamos trazer exatamente essas vidas para o altar de Deus. O teu filho está precisando de Jesus, aleluia. O teu filho está precisando de um pai, de uma mãe, exatamente, que pregue Jesus, pregue a verdade do reino dos céus, aleluia. Eu digo, minha irmã, não são as coisas do mundo que a gente conquista que vai nos dar paz. O que nos dá paz, meus irmãos, é a palavra de Deus. O que nos dá paz é a unção do Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando. É a unção do poder de Deus dentro desse lar, minha irmã. Aleluia. Ai, pastor, se o meu marido mudasse, o seu marido pode mudar sim, minha irmã. Quando a edificação espiritual estiver na tua vida, aleluia. Quando a edificação espiritual estiver na sua vida, nós precisamos mudar. Quando nós mudamos, meus irmãos, aleluia, porque nós ficamos cobrando muito do outro, né? Ah, eu queria que meu marido mudasse. Será que você mudou? Muitas vezes nós cobramos dos outros. Será que nós mudamos? Será que nós mudamos, meus irmãos? Nós precisamos mudar, nós cobramos a parte do outro. Mas muitas vezes o outro também está, se a minha esposa mudasse, e o outro fica, se meu marido mudasse. Então, a palavra do Senhor diz, se nós examinássemos a nós mesmos, precisasse que ninguém nos julgasse. Meus irmãos, nós precisamos estar nos analisando. Nós somos carne, somos falho. Nós não enxergamos os nossos erros. Meus irmãos, então nós precisamos buscar o Senhor, o Espírito Santo. Amém? Nós ficamos obstinados, teimosos, e quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar, o Espírito Santo vai nos convencendo dos nossos erros, porque nós ficamos cegos, nós não conseguimos enxergar, meus irmãos, que nós estamos vivendo
num jeito obstinado, teimoso, meus irmãos. E Deus quer mudar a nossa vida. Deus realmente quer tirar as ruínas que estão dentro de nós e fazer uma casa nova, uma vida nova. É tempo de você buscar a unção de Deus, é tempo de mudar. Meu irmão, Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar. A palavra, quando nós lemos aqui no Salmo 34, quando nós abrimos, nós vemos os leões, os filhos de leões sofrem fome, os filhos dos poderosos sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Tremendo? Meus irmãos, muitos poderosos aí podem estar passando neste momento pela tribulação, mas aqueles que esperam no Senhor, bem nenhum os faltará. Meus irmãos, o tempo, como diz assim, o tempo é o Senhor da razão, porque Deus é o Senhor do tempo. Amém? Deus é o Senhor do tempo. Muitas vezes nós vemos que os leões estão ali numa posição forte, mas o dia da queda, os filhos dos leões sofrem danos. Então, meus irmãos, é um tempo novo, é um tempo exatamente de reconstruir. Nós vemos que o povo de Israel, nós vemos que foi um povo que Deus chamou e abençoou, colocou eles numa terra que manava leite e mel, mas foi um povo que se rebelou contra Deus, seguiu as nações, seguiu exatamente o caminho dos gentios e realmente acabaram sendo destruídos. E eu digo, meu irmão, nós temos que tomar o caminho do Evangelho, nós temos que tomar o caminho de Jesus, não ser carregado mais pelo mundo, meu irmão, porque o mundo destrói, o mundo está aí para destruir. Meus irmãos, os costumes do mundo estão aí para destruir, porque os costumes do mundo não são os costumes de Deus, a sabedoria no mundo não é a sabedoria de Deus, e este amor do mundo não é o amor de Deus. Meus irmãos, o amor de Deus realmente é um amor puro, um amor sincero, um amor que transforma, um amor, meu irmão, que tem verdade, e nós precisamos andar pela verdade do Evangelho. Não podemos mais deixar ser influenciado por terrorismo nenhum, meus irmãos, porque o terrorismo está aí, a má notícia está aí. Nós não podemos ser deixados levar pelas más notícias, porque a má notícia ela veio para destruir, mas o Senhor te quer firme neste dia, meu irmão, minha irmã. Não desanime, não desanime. Deus começou a boa obra na tua vida. Não deixa de construir o muro pelas ameaças. As ameaças vêm. Deus, aleluia, te deu a direção para você fazer. Não saia da direção. As dificuldades vêm, as ameaças vêm. Meus irmãos, parece que não tem como sair dessa situação. Eu digo, tem como sair, porque Deus vai nos ajudar. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Muitos começam uma obra e param a obra pela metade. Neemias não parou a obra, ele tinha que edificar. Meu irmão, muitas vezes você começa a obra de Deus, vem a dificuldade, vem a luta, não é para parar, não pare no meio desta obra, meu irmão, firma, busca em Deus, meu irmão, busca em Deus, coloca as tuas mãos ao Senhor, ora a Deus, meus irmãos, aleluia, apresenta toda ameaça a Deus, porque Deus nos dá livramento, Deus nos sustenta, aleluia. É neste dia que Deus vai fazer um milagre, é neste dia, e eu digo, Deus te levantou exatamente para você levantar esse altar dentro da sua casa, este altar do Espírito Santo dentro desta casa, o altar da palavra de Deus dentro da sua casa. Você vai construir, aleluia, pedra por pedra, versículo por versículo da palavra de Deus dentro do seu coração, vai se firmar nele, porque dentro deste lugar, Deus vai colocar exatamente esse povo, como aquele povo, os judeus estavam espalhados, aquele povo estava miseravelmente destituído dos caminhos do Senhor, um povo exatamente no qual Deus estava trazendo de volta. Eu digo, os teus filhos, a tua família, a tua casa, meus irmãos, podem estar miseráveis. Quem que está fora dos caminhos do Senhor são miseráveis, porque estão mortos espiritualmente,
realmente, mas eu digo através da tua vida, como Neemias e Esdras fizeram, meus irmãos, de reconstruir para trazer o povo de volta. Eu digo através da tua vida, meu irmão e minha irmã, Deus vai estabelecer, mas Deus está dizendo, é você que tem que construir dentro da tua vida, firmar o altar do Senhor, firmar a palavra de Deus dentro de você, se encher do Espírito Santo, porque Deus vai trazer este povo de volta, aleluia. O Senhor diz, não se intimide, pelas ameaças, pela circunstância. E eu digo, Senhor, através da tua vida, muitos têm abandonado o caminho do Senhor, muitos têm deixado a obra do Senhor, muitos têm deixado de lado, mas o Senhor diz, não é tempo de deixar, é tempo de se firmar, porque a glória da segunda casa é maior, a glória do Senhor é maior. O Senhor veio exatamente para fazer tudo novo, o renovo na sua vida, meu irmão, minha irmã, aleluia. Não se fadigue na obra de Deus, porque a obra do Senhor tem recompensa. A obra de Deus realmente restaura todos que estão aí realmente destituídos dos seus caminhos, aleluia. Deus restabelece sobre a sua vida, sobre a tua casa. Olha, é tempo de firmar esta igreja, não é tempo de parar a obra de Deus, não. Deus está falando, não pare a obra de Deus, não pare a obra de Deus. Pastor, mas está difícil, está uma luta, mas o Senhor diz, não pare, aleluia, glória a Deus. As ameaças vêm, a circunstância vem, parece que vocês são fracos, como ali Sanbalate estava falando, esses pobres judeus, esses fracos judeus, meus irmãos. Quem está com Deus não é fraco, mas é poderoso no Senhor, aleluia. Para orar, nós vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas Senhor, a nossa força vem de Ti, meu Deus, a nossa esperança vem do Senhor, porque vivemos por esperança, Pai amado. Ainda que tudo se mostre como tempestades e temporais, ainda que se mostre tudo uma dificuldade, mas Tu és o Deus que move as águas, move o milagre, meu Pai, neste dia. Senhor, o que está parado, que o Senhor possa fazer mover, meu Deus, aleluia. Muitos precisam do socorro neste dia, meu Deus, e não tem de onde vir, mas Tu és o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Senhor, nós Te invocamos neste dia de angústia, Pai. Clama a mim no dia da Tua adversidade. Nós estamos clamando a Ti, Pai, cada irmão, para que o Senhor socorra os Teus filhos neste dia. Liberte, Senhor, eles de toda esta opressão, de toda esta enfermidade, que o Senhor restaure os seus caminhos assolados. Dê força, meu Pai, para reconstruir os seus caminhos, Pai amado. Senhor, que eles possam voltar, Senhor, aos átrios da adoração, cheio da unção espiritual, pelo poder, pela Tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém. Vamos deixar aí no mural do Senhor, amém, uma mensagem glorificando o nosso Deus, porque Deus é poderoso, aleluia, Deus é poderoso. Meus irmãos, tem tantos irmãos ouvindo a rádio, mas ninguém vai lá no mural e deixa um recado para o Senhor, glorificando o seu nome. Muitos irmãos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Precisamos estar na adoração, amém? Precisamos estar na adoração. Adore o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força. Fica na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.